Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós, na realidade, estamos estudando, então, bibliologia. Nós já tivemos 3 aulas. E hoje nós vamos estudar a sequência histórica da Bíblia. Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui durante toda essa 1 hora que nós vamos ficar aqui discutindo sobre esse tema? É justamente isso daí. Então, nós vamos dividir a sequência em 2 partes. Primeiro, a época pré-abraâmica e segundo, a época de Israel. Dentro da época pré-abraâmica, nós vamos dividir em 2, o período antediluviano e do dilúvio a Abraão. E depois nós vamos dividir aí em 8, a época de Israel, e tratar tópico por tópico desse aqui, tentando construir, então, durante toda a aula, a história sequencial da Bíblia. Todos nós sabemos, nós já falamos isso aqui anteriormente, nas aulas anteriores, que a Bíblia, conforme nós temos aí na nossa mão, ela não está escrita cronologicamente, ok? Se a gente pega lá de Gênesis a Apocalipse, livro a livro, não existe uma sequência lógica de história e de acontecimento de livro após livro. E o que nós vamos tratar aqui dentro dessa aula, na realidade, é a sequência histórica, justamente para a gente compreender como que foi os acontecimentos dentro da história bíblica, desde a época lá da criação do mundo até, na realidade, a aula de hoje nós vamos terminar no final do cativeiro babilônico. A aula que vem continua aí o período interbíblico e falando mais alguma coisa nessa sequência da história bíblica e da cronologia bíblica. Então, o nosso foco aqui é tentar que os irmãos entendam, e juntar algumas peças que ficaram aí perdidas, vamos dizer, na aula anterior, nas aulas anteriores, de entendimento. Mas isso aconteceu quando? Isso aqui foi quando? Mas o cativeiro, o exílio, o dilúvio. Como é que aconteceu essas situações, em que tempo e a sequência lógica desses acontecimentos? Então, o nosso foco hoje pela manhã é justamente esse. Então, vamos lá. O primeiro ponto, então, que nós vamos tratar aí é a época pré-abraâmica. Como eu já disse aqui, ele se divide em 2. O período antediluviano, que vem antes do dilúvio, e o período do dilúvio, pós-dilúvio, até Abraão. Então, para a gente poder começar a entender, o período antediluviano, falando um pouquinho aí de datas, e eu já aproveito essa oportunidade, na realidade a gente já tem tratado, nas aulas anteriores, e falado algumas coisas relacionadas a tempo, a datas específicas, a acontecimentos, e a gente tem sempre destacado que tudo que a gente fala, quando a gente lida e coloca tempo, anos, quantidade, tudo isso é aproximado. Tudo é aproximado. Obviamente, existem algumas datas que são bem fixadas, até porque, lá no período interbíblico, depois, quando o Império Grego assume como Império Mundial, começa as famosas Olimpíadas que a gente conhece aí, que acontecem a cada 4 anos, o calendário e as datas de acontecimento começaram a ficar mais fáceis de serem identificadas e registradas. Mas, arqueologicamente, ano após ano, vem tendo descobertas de achados arqueológicos, e isso vem aí abrindo os olhos e mensurando, e aumentando as proximidades de datas. Então, eu queria que vocês ficassem bem informados nesse sentido. O que nós vamos tratar de datas aqui são datas aproximadas e, muito provavelmente, dentro dos próximos anos, essas datas sofrerão muitas alterações. Por quê? Por causa dos achados arqueológicos que foram achados há tempos atrás, e eu acredito que isso vai acontecer ainda durante o tempo, e obviamente, a capacidade humana de identificar tempo, Então, você tem hoje, como é que se descobre tantos anos atrás e tal, e essa tecnologia, essa forma de identificar esses tempos, também vão se atualizando e se aproximando da realidade. Mas a nossa ideia aqui não é precisar e pontuar, essa data aqui é a data que fulano nasceu, na realidade, a ideia nossa é, historicamente, a sequência que não muda. Ou seja, o que nós vamos falar aqui de sequência de acontecimento, ele é real. Essa sequência foi assim. Agora as datas são aproximadas, ok? Então vamos lá. Falado isso, dito isso, nós vamos então tentar estipular aí essas
comparações de tempo. Então, o período antediluviano, ele vai, então, de Adão até o dilúvio. Atualmente, mais ou menos, aí se entende que durou mais ou menos 1.656 anos, né? É o que está descrito lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 1º até o capítulo 6º, que tem ali toda a criação divina, né? Que fala da criação de Deus criando o mundo, a criação de Adão, a criação de Eva, o homem, né? Cai ao pecado, o nascimento de Noé, Caim, Abel, a morte lá de Abel. Todo esse contexto aí está dentro desses 6 primeiros capítulos de Gênesis. Então, essa história e esse tempo narrado vai ter mais ou menos dentro desse contexto aí. 1.656 anos é o que está descrito aí, então, até o capítulo 6 de Gênesis. Né, onde ocorreu, então, esse tempo? Lá no Jardim do Éden, nas proximidades, né, geográficas, né, ali mais ou menos na região da Europa, Ásia, África. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. Então, o Vale do Eufrates, né, que é entendido, né, aqui, ó, eu vou ler, está pequenininho aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Essa linha azul aqui vocês conseguem ver, não conseguem? Beleza, esse aqui é o rio Eufrates. Essa outra linha azul aqui vocês conseguem ver, não conseguem? É o rio Tigre. Então, o Vale do Eufrates, né, é essa região que, de acordo com os estudos e o entendimento da maioria teológica, é onde era o Jardim do Éden. Então, mais ou menos, até que eu coloquei aqui um destaque, né, uma lâmpadazinha, como o Jardim do Éden. Então, é mais ou menos aqui em que se encontrava o Jardim do Éden, que se aconteceu esses primeiros fatos narrados na Bíblia, lá em Gênesis, por Moisés. Para a gente ter uma ideia de situar atualmente, isso aqui é onde é o Iraque, né? Está aqui o Iraque. Então, atualmente, cá no cantinho está o Líbano, lá, Israel, Jerusalém, Damasco, que a gente conhece na Bíblia, Nínive, né? A gente lembra aí bem história bíblica, né? Falando sobre Jonas. Então, só para a gente ter uma ideia e situar, nós vamos ter a sexta aula, vai falar muito sobre essa parte geográfica, né? Para a gente poder entender também mais ou menos ideias de distâncias e localizações mais claramente. Então, é esse período aí, né, antediluviano, que vai aí desde Adão até antes do dilúvio, aconteceu, então, geograficamente nesse ponto. Os irmãos, né, sabem, e antigamente era muito comum o tempo de vida ser muito alto, né? E aqui nós vamos ver alguns motivos, por que isso acontecia, né? Por que a vida era tão longa, né? Pessoas que viviam mais de 500, 600, 700, 800 anos, né? Hoje nós temos aqui na igreja o irmão Valdir, que tem 106 anos. A gente vê a dificuldade que o seu Valdir tem de andar, né, com 106 anos. E pessoas que viviam 500, 600, 700 anos, 800. Como é que era isso? Por que isso acontecia, né? E aqui tem alguns motivos, né? A primeira delas, né, as consequências físicas e espirituais do pecado, que resultam em enfermidades e morte da raça, né, tinham apenas começado o curso. Então, a queda do homem tinha acabado de acontecer. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Né? Não só a morte espiritual, mas a morte física também. Então, naquele tempo, ainda era o início de tudo. Então, um dos motivos em que se tinha uma longa vida é esse. 2, né? A maldição que foi lançada sobre a terra, né, devido à queda do homem, também tinha apenas iniciado seus efeitos. As condições climatéricas, né, a capacidade de produção da terra, então agrotóxicos, todas essas coisas que hoje a gente entende. Você vê, né, há anos atrás, criaram-se as formas de combater as pragas. Hoje se entende que isso combate as pragas no campo, mas traz problema para o homem. Então isso não existia naquele tempo. Então muitas coisas, doenças, problemas que nós temos hoje fisicamente não existiam. Automaticamente se vivia-se muito mais tempo. E por último aqui, né, a gente tem que considerar duas coisas, né? A longevidade também era necessária naquele tempo para o desenvolvimento da raça, né, humana, do povoamento da terra. E ainda temos que considerar que a misericórdia de Deus para com a raça humana incipiente, que estava no início de tudo, né? A misericórdia de Deus tratando aquele povo para que se crescesse, né? O povo, a humanidade se desenvolvesse. Então, os principais motivos que a gente encontra para o desenvolvimento da raça e as pessoas viverem tanto tempo naquele tempo, quando a gente lê o Velho Testamento,
Até um certo momento, né, e aqui eu fiz um primeiro comparativo, olha só para vocês terem uma ideia, uma expectativa de vida lá após o dilúvio. Ou seja, já passou um tanto de tempo. Olha só, Noé, mais de 900 anos que ele viveu. Aí vem Caim, olha só para você ver. Ó. Cá no final, ó, Jacó, pouco mais de 100 anos. Então, se a gente pegar, né, e mensurar isso, a gente vê como que tem caído, né, e caiu tanto historicamente a possibilidade, né, de anos de vida da raça humana. E hoje a gente tem aí no Brasil, né, uma expectativa de vida aproximadamente de 75 anos, mais ou menos. Isso no nosso país. Então, hoje quem chega a 80, 90, 100 anos e falece, a gente fala assim, nossa, viveu muito tempo. Né? Essa é a nossa fala. Por quê? Porque realmente o tempo de vida tem diminuído, porque as doenças estão aí se alastrando e cada vez mais complicando o nosso tempo de vida físico, né? Então, realmente, isso era uma dos motivos de que tinha. E vou fazer uma propaganda aqui rapidamente de uma classe que vocês provavelmente passarão até o final do ano, que é a classe de escatologia, né? Lá no milênio, olha só, quando as condições de vida e meio ambiente serão maravilhosos devido à influência pessoal de Cristo, quando Jesus Cristo vai reinar por 1000 anos e Ele vai instituir o seu governo na Terra, a vida humana será outra vez prolongada. Por quê? Justamente por isso que nós estamos falando. Né? Uma nova forma de governo. Então, tudo isso que hoje causa danos à humanidade, por causa, às vezes, de nós homens que criamos, que fazemos, isso vai deixar de existir pelo reino perfeito de Cristo. E aí nós passaremos a viver mais também. Mas isso lá na classe de escatologia, vocês vão ter mais informações quando vocês estudarem lá. Ok? Então vamos para frente. Então, até o dilúvio, foi o que nós colocamos aqui até agora. Então, e do dilúvio a Abraão? Então nasce, Deus cria, vem Adão, Eva, Noé, etc. Deus, né, vocês vão lembrar do dilúvio sobre a terra. Noé faz a arca, conforme Deus determinou, salva-se, etc. e tal, acaba o dilúvio, volta à vida normal, os povos começam a se desenvolverem novamente, né? Noé, sua família, descendência e assim por diante. E aí vem o dilúvio, depois do dilúvio, então vem do dilúvio a Abraão, que é o que nós vamos tratar aqui agora. Então, provavelmente, isso aconteceu entre 2348 e 1921 a.C., ou seja, um período de aproximadamente 427 anos. Né? Acredita-se que o dilúvio aconteceu mais ou menos em 2348. E aí, após 100 anos do dilúvio, nós temos mais um acontecimento que todos nós conhecemos, que é Babel, a Torre de Babel. O que é Babel? Quando a Bíblia fala sobre Torre de Babel, o quê? A divisão das línguas. O que acontecia? Até esse momento, historicamente, existia apenas uma língua no mundo. Pensa, se todo mundo falasse português, no mundo inteiro. E Deus tinha um propósito de povoar toda a terra. E o povo ficava todo reunido. Todo mundo falando as mesmas línguas, todo mundo entendia todo. Eles começaram a construir com a intenção de chegar no céu, quando a gente ouve falar Torre de Babel. E aí, então, Deus, né, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 1, fala assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E logo na sequência do versículo 6 ao 7, fala assim, e o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é que começam a fazer, ou seja, criar aí, né, essa situação de querer construir para chegar ao céu e tal. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam uma língua do outro. E aí houve a divisão de línguas. A partir desse momento, aproximadamente 100 anos após o dilúvio, então Deus cria e faz a divisão das línguas que a gente tem aí hoje, tantas línguas diferentes no mundo como a gente conhece. E aí na dispersão, né, provocada pelas línguas, os semitas, que são lá os descendentes de Noé, né, eles começam então a expandir.
e aí para outros lugares, para habitar em outras partes. E desse povo que vai nascer lá os elamitas, os assírios, os caldeus, os sírios, os árabes, os hebreus, que a gente conhece durante toda a história da Bíblia que fala sobre esse povo. Então, é um propósito de Deus em que Deus no seu todo poder de conhecer tudo, de estar presente, de saber o futuro, de saber o hoje, o ontem, o amanhã e conhecer todas as coisas, provoca então essa divisão de línguas para que o homem se divida, se espalhe e comece a povoar a terra conforme ele tinha se proposto e colocado como mandamento, como ordenança para que o povo fizesse. E aí vem então pós-dilúvio, o dilúvio então aconteceu, como a gente disse, vem Babel e logo na sequência então vem Abraão. Então Noé morre e Abraão então, aproximadamente ali próximo do ano 2000 a.C., o nascimento de Abraão, e aí a gente conhece agora uma nova história que se inicia com Abraão e os seus filhos aí, Abraão, Isaac, depois Jacó, José, que é o que nós vamos ver então daqui para frente. Dentro daquele mesmo mapa, eu coloquei aqui só para vocês também terem uma noção geográfica. Então, aquele mesmo mapa anterior, acredita-se, inclusive teve um achado há tempos atrás com relação à Arca de Noé e tudo, que a Arca de Noé então foi encontrada ali perto da Turquia. Então, pós-dilúvio, quando a Arca lá baixou na terra, o local onde ela foi encontrada, lá no Monte Ararat, citado lá na Bíblia, mais ou menos a localização então, aí só para a gente ter uma ideia. Então, para a gente continuar, pós então o dilúvio, vem então já agora a nossa segunda parte da aula, que começa a época de Israel, que é justamente com o início do período de Abraão. E aí a gente entra no período patriarcal, que vai de Abraão até José, já de conhecimento nosso. O que eu quero que vocês principalmente entendam é a sequência de acontecimentos, é isso que eu espero conseguir transmitir para vocês. Como que foi a sequência dos acontecimentos bíblicos que fizeram chegar, isso na próxima aula nós vamos entender até hoje, continuar a continuidade na próxima aula. Nós vamos hoje até um período X, até porque não daria tempo. Então, se você conseguir aí, tentando montar dentro do seu entendimento a sequência de acontecimentos bíblicos, quando você começa a ler a Bíblia fora da cronologia, porque é o livro da Bíblia, você tem livros, por exemplo, diferentes que citam as mesmas coisas, os mesmos períodos, você começa a ter um entendimento melhor do que está sendo dito por cada livro, por cada autor ali, Então, o período patriarcal vai de Abraão até José, ou seja, de Canaã até o Egito, que é justamente quando o povo é levado à escravidão lá no Egito, e aconteceu aproximadamente de 1921 até 1635 a.C. Então é com Abraão que começa a história de Israel como povo eleito e raça eleita de Deus, a raça hebraica, hebreia. Então é nesse tempo em que Deus institui de fato o seu povo, através de Abraão, da promessa que Deus fez a ele, todos nós conhecemos, que dele viria o quê? Uma grande nação, Sua esposa era estéril, Deus havia feito uma promessa que ela teria filhos, a gente conhece já essa história, então vem justamente de Abraão. Naquele tempo, os líderes espirituais do período patriarcal eram Abraão, Isaac, Jacó e José. Todos os nomes aqui muito conhecidos por nós, e citados constantemente dentro da igreja. Nós não vamos entrar nos detalhes do que cada um fez na totalidade, mas vamos tentar tratar só dos principais para a gente criar esse vínculo de sequência histórica, tá? Então, beleza. Dentro do período patriarcal vem a nossa primeira divisão, que é Israel no Egito. Quando e como isso aconteceu? Então, nós vamos tratar sobre isso agora. Então, Israel no Egito vai da morte de José até o Êxodo, Então, novamente vou reforçar a questão de datas, porque isso aqui é
um período e uma data que às vezes gera divergências de entendimentos dos períodos reais de escravidão, de Egito e tal. Então, nós estamos tratando aqui a nossa base de estudo, né? É o autor Antônio Gilberto, que é da Assembleia de Deus, que é o que a gente tem estudado dentro do nosso seminário que tem feito aqui da ETAD. Então, nós estamos usando um material de referência esse. Mas há diferenças de informações com relação a datas, né? E, às vezes, alguns dos irmãos podem ver ali, mas, então, José morreu em 1635. Existem algumas divergências com relação a essas datas, e provavelmente isso vai mudar conforme eu disse lá no início. Então, não se apegue muito a número de datas de anos, tá? O importante para nós é a sequência histórica, de fato, conforme a gente tem tratado aqui. Então, esse período, então, de Israel no Egito, vai lá desde a morte de José até o Êxodo, abrange todo o tempo de escravidão no Egito, e nesse período aqui que nasce Moisés, que todos nós também conhecemos, que vai depois tirar o povo lá, né, liderar a saída do povo da escravidão do Egito, que vai acontecer o Êxodo, para voltar à terra prometida. Então, Israel no Egito acontece nesse tempo, tá? Na sequência, a gente vem para Israel no deserto. Todos nós sabemos que o povo de Deus passou quanto tempo no deserto? 40 anos. Então, aqui é essa fase, né? Ou seja, Israel lá no deserto. Então, esse período de Israel no deserto vai do período que vai do Êxodo até o último acampamento de Israel lá em Sitim, antes de entrar na terra prometida. 40 anos, de 1491 a 1451, 40 anos. Com relação, meu último comentário com relação a datas, daqui para frente, existe uma congruência e um entendimento mais universal de períodos de datas. Daqui para trás do que nós já falamos, que existem as maiores diferenças de entendimento com relação a idades, a ano, a tempo. Então, eu acredito que isso, na realidade, para a nossa fé, para o nosso entendimento, não tem muita diferença, porque o que a gente entende e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e o que está ali descrito é o que Deus quis que nós tivéssemos entendimento. Algumas coisas acabam sendo interpretativas e históricas, que acabam criando divergências, mas isso não tem, né, diferença para nós. Esse período, então, de 40 anos é descrito lá nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Então, se a gente ler esses dois livros, é o que vai compreender esse período de Israel no deserto. E esse já é, então, dentro do que nós estamos dispondo aqui, o terceiro período, né, da época de Israel, que ele tem lugar, então, lá no deserto. E aí, neste período, então, quando Israel está no deserto, aí sim a instituição de Israel como Estado. Nesse tempo é que Deus institui. Nós vamos lembrar que, enquanto o povo de Israel estava no deserto, teve muitos acontecimentos, e a gente conhece muitos deles, em que Deus, né, trata o povo e dá ao povo, inclusive, nesse mesmo período, né, que foi promulgada a lei, né, a lei foi dada a Moisés, né, os sacrifícios de animais são cerimoniosamente instituídos, né, apontando lá para Cristo, o tabernáculo é levantado, consagrado, os oficiais, sacerdotes, tudo isso é criado, e essa forma que a gente conhece do Antigo Testamento, em que Deus se relacionava com o povo de Israel como o povo escolhido, em que havia de ter sacrifícios, havia de ter seguimento da lei que foi dada a Moisés, e etc., acontece tudo dentro desse período dos 40 anos, em que é tratado e criado essa forma, né, em que Deus instituiu de se relacionar e de que como o povo deveria se comportar. Então, dentro desse prazo é que a gente vê toda essa história que a gente conhece relacionada ao Antigo Testamento e a forma que a gente entende, que está descrita para nós na Bíblia, de como era e como deveria ser a posição do povo judeu. Lá naquele tempo, então, de Israel no deserto, quem eram os líderes espirituais? Moisés e Josué. Lá, já do lado religioso, Arão e Eleazar.
Esse período, né, do deserto, ele termina com a morte de Moisés, os irmãos vão lembrar. Moisés entrou na terra prometida? Não entrou. Deus não permitiu, Deus levanta Moisés para ele conduzir o povo no deserto, para sair lá da escravidão do Egito e ser redirecionado e reconduzido à terra prometida, em que Deus havia prometido lá a Abraão. E então, acontece várias coisas durante esses 40 anos, e Deus fala a Moisés: você não vai entrar na terra prometida. E aí, né, lá em Deuteronômio, capítulo 3, eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. Moisés fala assim, né, ele escreve lá e coloca assim: rogo-te que me deixes passar, passar onde? Do rio, né, Jordão, além do Jordão, para entrar na terra prometida. Esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, ele vai narrando lá em Deuteronômio, né? Antes o Senhor disse: basta, não me fales mais desse assunto. Então eu fico imaginando, né, Moisés e Deus conversando, e Moisés falando: Senhor, 40 anos com esse povo no deserto, passando o que eu passei com esse povo aqui, reclamando, murmurando, todas as histórias que a gente conhece lá do deserto, e o povo reclamando que não tinha carne, reclamando da época do Egito, reclamando das coisas que tinha no Egito, que no deserto, e Moisés conduzindo o povo. E aí, na hora de chegar para fazer o gol, para entrar e falar: estou na terra prometida, Deus fala com Moisés: você não vai entrar. E aí Moisés, né, eu fico imaginando, né, que é isso, Senhor? Aí a gente conjecturando, né, nosso pensamento. Pensa Moisés, né? Poxa, mas eu fiz isso tudo, tem 40 anos, eu não vou entrar. Aí Deus fala com ele assim: ó, basta, não vamos tocar mais nesse assunto não, já deu. Está decidido, você não vai entrar na terra prometida. E aí, Deus, né, leva Moisés, a gente lê lá em Deuteronômio, mostra a Moisés, né, toda a terra prometida, e fala com ele que então levanta quem? Depois de Moisés? Que é quem conduz o povo de fato a entrar na terra prometida. Então aqui a gente encerra esse período de Israel no deserto, com a morte de Moisés, com a entrada do povo na terra prometida, que é a conquista de Canaã. Então, para a gente dar sequência, o que é lá, né? A conquista de Canaã, mais um ponto lá da nossa sequência histórica. É descrito então lá no livro de Josué, o tempo de 1451 a 1444, né, aproximadamente 7 anos que demorou esse período aí da conquista da terra, e este então é o primeiro período citado em que o povo de Israel está então na sua própria terra. Então, é o período em que a terra prometida é conquistada pelos judeus conforme promessa de Deus para eles. Então, como se deu isso, né? A conquista de Canaã. E aqui nós podemos fazer algumas observações que são importantes, porque algumas delas vão influenciar na sequência dos acontecimentos bíblicos e os motivos pelos quais aconteceram diversos problemas durante toda a história da Bíblia com o povo judeu. O primeiro é que mais ou menos, né? Então assim, eles conquistam a terra mais ou menos na metade desse tempo, o tabernáculo então é armado lá em Siló, os israelitas, né, não destruíram os povos vizinhos. E aqui eu quero fazer um destaque, que Deus tinha ordenado a todos eles que destruíssem todos os habitantes e todos que estavam na terra, que ia ser conquistada, um a um. E aí o que acontece? Eles mesmos agem de misericórdia, né? Deus fala assim, ó, é para exterminar tudo e todos. E aí eles resolvem não fazer isso. Isso está lá em Juízes, começa a narrar isso. Ele coloca assim: estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, ou seja, honrando a conquista, né? Deus os ajudando. Porém, não expulsou os moradores do vale. Isso lá no versículo 1:19. Lá no 1:21 fala assim: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Lá em Juízes 2, de 1 a 3, fala assim: subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E aí Deus dando o recado para o povo, né? E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minhas vozes. Por que fizestes isso? Então Deus tinha dado uma ordenança ao povo judeu de como deveria agir na conquista da terra prometida, e eles não cumprem
o que Deus tinha determinado. E por esse motivo, a gente começa a ter muitos problemas dentro do desenvolvimento do povo judeu, né? E aí lá em Juízes 2:21, a gente começa a entender, né, na realidade, o que acontecia. Esses povos que ocupavam a terra prometida, eles eram povos politeístas. Eles tinham idolatria enraizada, várias formas de adoração a outros deuses. E o que Deus queria exterminando isso? Tirar justamente essa possibilidade de inclusão desse problema dentro do povo judeu. E eles não fazem isso, e depois eles pagam caro por isso. Porque a gente sabe que durante todo o Velho Testamento em que a gente lê, a idolatria está enraizada, e diversas vezes Deus levanta vários profetas para que falasse ao povo que parasse de idolatrar. Então a gente vê bezerros, a gente vê Deus, aí você tem lá Baal e vários outros acontecimentos dentro do Antigo Testamento que ligam como reflexo do não cumprimento ou a não obediência ao que Deus determinou ao povo judeu quando da conquista da terra prometida. E aí a gente vê em Juízes, né, quando você começa a ler, por várias vezes é citado, né? Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era, isso no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 13, você tem essas citações em que o povo judeu começou a fazer o que não era certo aos olhos de Deus, por influência e pela desobediência a que eles tiveram a Deus. Então aqui a gente encerra a conquista de Canaã, e aí ele coloca, né, eu coloquei aqui uma frase só para a gente poder entender isso, né? A destruição dos cananeus visava preservar Israel da idolatria e de práticas vergonhosas que trariam sua ruína. Também Deus queria implantar o princípio bíblico de que há um só Deus, santo, justo e poderoso. E com a não obediência deles, eles sofreram muito durante todo o período, durante todo o tempo da sua história. Então, logo depois disso, então lembra, Adão, dilúvio, Abraão, escravidão no Egito, deserto, terra prometida. E agora a gente já chega no tempo dos juízes, que a gente conhece muito bem, também tratado dentro, né, da Bíblia. Que período foi esse? Então, o período dos juízes aconteceu entre 1375 e 1050, né, mais de 300 anos, que vai justamente da morte de Josué até o governo de Samuel, né, o último juiz, Samuel. Então, esses livros, né, que tratam desse período são Juízes, Ruth, 1 Samuel do capítulo 1 até o capítulo 9. Se a gente ler, então, esses 3 livros, nós vamos entender essa parte toda de Juízes é tratada dentro desses 3 livros da Bíblia. Então, está aí, ó, todos os nomes, só para a gente ter uma ideia de entendimento, os juízes que são citados lá nesse livro como juízes que foram instituídos naquele tempo. Alguns a gente conhece, né, que fala mais, você pega aí Débora, né, que a gente às vezes coloca mais, Gideão, Sansão, Eli, Samuel, que foi o último, e sacerdote. Então, só para a gente ter uma ideia dos nomes dos juízes. Nesse tempo, ou nesse período, né, em que havia os juízes, foi um tempo muito grande de apostasia em Israel. A fotografia daquele povo está lá em Juízes 2:10, que diz assim, ó, que é esse versículo que está aqui. Ó. E outra geração após ela se levantou, ou seja, após a geração anterior, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Olha só para a gente ter uma ideia. Se a gente olhar agora no retrovisor, o que nós já falamos, nós temos um deserto, nós temos uma escravidão de 400 anos no Egito, e Deus tira o povo da escravidão, lá do Egito, coloca o povo no deserto por 40 anos, demorou tanto tempo por rebeldia do povo, o povo entra na terra prometida. Se a gente pegar o deserto, quantos milagres Deus fez no deserto para aquele povo, nós vamos lembrar disso. E aí agora nós temos uma situação em que o povo e aquela geração não conhecia ao Senhor. Faz um paralelo rápido aí com a nossa vida hoje, gente. Às vezes nós, como a gente vê as bênçãos de Deus sobre a nossa vida,
tudo que Deus faz por nós, às vezes a gente se esquece do que Deus tem para nós. Se esquece do mandamento, da ordenança, para aquilo que Ele nos chamou. Então a gente às vezes fica olhando assim, né? Se a gente pensa e lembra lá daquele tempo e fala, nossa Deus, que povo difícil. Mas na realidade nós não somos muito diferentes não, né? A raça é a mesma. Né? Naqueles dias então não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia, pensa, cada um fazendo o que dá na sua cabeça, né? E aqui então a gente encerra a parte de Juízes. Nós vamos entrar agora na parte 3, que fala sobre a monarquia. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao 7, é o texto que está aqui, o povo fala então com Samuel, fala, Samuel, seus filhos, etc. Então, nós queremos um rei. O povo de Israel pede um rei. E Samuel fala, mas como? Samuel conversa com Deus, pergunta, ora a Deus, Senhor, e aí, o povo está querendo um rei, o que é que eu faço? Não, pode dar um rei, porque ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, Samuel, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o povo pede a Deus um rei, e aí Deus então fala com Samuel, beleza, pode dar a eles um rei. E aí então começa a monarquia lá em Israel, o reino unificado, que a gente já conhece também bem a história, acontece lá entre 1050 e 930, 120 anos, Saul, Davi e Salomão, os 3 reis, cada um reinando 40 anos. Onde que fala sobre isso? Lá nos livros de 1 Samuel, a partir do capítulo 9, 1 Reis até o 12, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então é o que está descrito lá, esse período da monarquia do reino unificado. Então o reino unificado, né? O templo de Deus é construído, no reinado de Salomão, mais ou menos 180 mil pessoas que foram utilizadas para poder fazer a construção do templo. A planta, né, foi revelada por Deus a Davi, está escrito lá na Bíblia, como deveria ser a construção do templo, e levou 7 anos. Nesse período que a nação teve a sua maior área geográfica devido às conquistas de Davi e de Salomão. Vou andar um pouquinho mais rápido, senão nós não vamos ter tempo suficiente para falar de tudo. Logo depois do reino unificado, então, a monarquia é instituída em Israel com um reino único, 3 reis. Passa-se 120 anos e acontece a divisão de reinos, que a gente também conhece muito bem. Então, se divide o reino em Reino do Norte e em Reino do Sul. Aproximadamente, né, já é uma data também bem aceita com relação a isso, em 930 até 586 é esse tempo do reino dividido, que são mais de 300 anos. Então, se divide os 2 reinos, né, o Reino do Norte e Reino do Sul, e todos os 2 vão ser levados cativos por reinos diferentes, que é o que nós vamos tratar aqui agora em diante. Então, o Reino do Norte chamava-se Israel, que a gente já conhece, né? Tinha 10 tribos. A divisão durou mais ou menos 200 anos. Teve 19 reis, sendo o primeiro Jeroboão e o último Oséias. E nesse tempo em que houve a divisão do Reino do Norte, a religião oficial lá era o culto ao bezerro. Olha aí a idolatria naquele tempo. Então Jeroboão, né, que é o primeiro rei, afundou no baalismo. Chegaram até sacrificar crianças. Então o Reino do Norte e Reino do Sul, há essa divisão então, do reino dividido. O Reino do Norte, no total de 19 reis, todos eles, quando você vai ler lá, né, os reinados, normalmente começa assim no início. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, ou fez ele o que era mal aos olhos do Senhor. O Reino do Norte, todos eles fizeram o que era mal. 19 reis, todos eles. Vai vir aqui agora, ó. Capital do Reino do Norte, Samaria. Então, lá em 734, o Reino do Norte começa a ser levado cativo pela Assíria. Duas diferenças, né, entre Reino do Norte e Sul. O Reino do Norte, então, é levado cativo pelo reino da Assíria, e o Reino do Sul é levado cativo pelo reino babilônico, que nós vamos ver logo na sequência aqui, e em tempos diferentes. Como existiu a divisão, em tempos diferentes eles foram levados cativos, inclusive isso tem a ver justamente com a posição do povo. No Reino do Norte, todos os 19 reis não fizeram o que era reto diante de Deus, e eles começaram a ser levados bem antes
cativos e sofrerem o cativeiro assírio justamente por causa disso também. Reino do Sul foi chamado de Judá, eram 2 tribos, apenas para poder lembrar, né? Foi instituída por Deus 12 tribos, né? Dessas 12, 10 se dividiram ao Reino do Norte e 2 se dividiram para o Reino do Sul. Então chamou-se Judá, a capital era Jerusalém, né? 2 tribos, Judá e Benjamim. Essa parte do Reino do Sul teve 20 reis, o primeiro foi Roboão e o último Zedequias. Dos 20, 8 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e 12 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Então, a divisão do Reino do Sul durou um pouco mais de 100 anos, né, após o cativeiro do Norte, ou seja, quando o Reino do Norte acabou, foi levado por completo como escravos, né, cativos pela Assíria, o Reino do Sul ainda existiu por mais de 100 anos. Então, eles ficaram ainda sendo como povo judeu, como um reino judeu, ainda por mais 100 anos. O que é reflexo, se a gente for ler lá dentro da Bíblia, né, e da história, justamente da posição do povo, em que o povo, né, do Sul, ainda assim, buscava-se mais a Deus, se colocava mais diante de Deus, ouvia, né, os profetas que eram enviados por Deus, para que se voltassem a Deus, e Deus foi, então, tratando de forma diferente, por isso essa diferença de tempo. E por último, a mensagem principal dos profetas era justamente contra a idolatria. Então, os profetas que foram levantados lá por Deus no Reino do Sul, o principal tema tratado por eles era idolatria. É o que eu falei lá no início. Quando eles conquistam a terra prometida e não obedecem o que Deus tinha dito, as consequências dessa desobediência são, na realidade, tidas até o dia de hoje, né? E aí a gente encerra essa parte, então, da divisão do reino. E vamos falar agora um pouquinho sobre os 2 cativeiros do norte e do sul. O cativeiro do norte, o povo levado pela Assíria, ele se encerra na realidade, após o encerramento, como eu disse aqui há pouco, né? Ainda o Reino do Sul, ele continua por um tempo. E aqui nós vamos ver agora essas questões das datas para a gente ter uma ideia, tá? Então nós vamos falar primeiro aqui do cativeiro da Babilônia, do reino de Judá, que é no Reino do Sul. Ok. Então, um primeiro ponto que é importante é que o povo foi levado cativo em 3 fases, né, o que a gente chama aqui de em 3 levas. Então, por 3 vezes, houve inserção do reinado babilônico para levar o povo do reino de Judá cativo para a Babilônia. E a primeira delas acontece em 606 a.C. O rei Nabucodonosor, a gente conhece muito bem, né, a história de Nabucodonosor por causa de Daniel, né? Daniel e os 3 amigos lá que foram lançados na fornalha, na cova dos leões, etc. e tal, que a gente conhece aí da história bíblica. Então, o Nabucodonosor é famoso, né? E a gente tem já conhecimento do reinado dele. Então, em 606, ele leva cativo os membros da família real, lá do Reino do Sul. Inclusive, nessa época, Daniel vai junto. Nessa data de 606, começa a contagem de mais um período que a gente conhece e ouve falar muito quando a gente fala de Antigo Testamento, que é o período da contagem dos 70 anos do exílio. Então, em 606, a partir dessa primeira leva é que começa a contagem que vai dar os 70 anos do exílio babilônico. Aqui, Jeoaquim, após 3 anos, rebelou-se contra a Babilônia, está lá em 2 Reis, como que acontece todo esse procedimento em que o povo, os reinos, o rei da Babilônia, eles julgam, então, o povo do Reino do Sul, os judeus, e começam a levá-los cativos. A segunda leva
ela acontece em 597 a.C. Então, Nabucodonosor volta novamente, saqueia o templo e leva então agora o rei Joaquim, além de 10.000 outros judeus, entre príncipes, oficiais, líderes daquela época, e põe lá então Zedequias, o irmão dele, como rei. Nesta leva foi também o profeta Ezequiel, que a gente conhece, está lá descrito em 2 Reis, em 2 Crônicas. Então, pela segunda leva, vai então um segundo profeta e mais uma quantidade grande de judeus cativos para a Babilônia. E a terceira e última leva acontece então em 587, né? O Nabucodonosor então sitia lá a cidade de Jerusalém. Após 1 ano e meio, a cidade então cessa a resistência ao cerco, e Zedequias é preso e o povo então aí sim levado por completo cativo à Babilônia, e se encerra aqui então o período do Reino do Sul. Então, nesse tempo aqui, quando a gente falou aqui atrás, de aproximadamente 100 anos após o Reino do Norte ser levado cativo pela Assíria, se encerra justamente aqui nessa terceira leva. Ou seja, passaram-se mais de 100 anos. E aí a gente pode perguntar, né? O povo é levado cativo. Tá, o que isso gerou de benefício, né, para o povo de Israel? Por que Deus permitiu que o povo judeu fosse subjugado, fosse levado escravo, cativo, retirado da terra prometida que eles haviam sido conquistados e levados então cativos à Babilônia? E aqui nós temos, né, algumas bênçãos e algumas das consequências, né, que teve de benefícios para o povo judeu. Então, a primeira delas é a cura, né? Curou Israel da idolatria. Desde então, os judeus não podem mais ser acusados de idólatras, né? Até os dias de hoje. Então, você vê que os planos de Deus, no Antigo Testamento a gente lê muito isso, né? Deus levanta um profeta, o profeta fala contra o que o povo tem feito, fala contra a idolatria, o povo entende a mensagem, reconhece, né, pedem perdão a Deus, se restabelecem a sua condição de ligados a Deus, e daí a pouco tem de novo, novamente, um problema. Aí Deus levanta um outro profeta para poder vir e falar contra o que eles têm feito de errado, há um conserto, e esse ciclo, na realidade, ele não termina. E é o que acontece com a gente. A luta que a gente tem com o nosso próprio eu, do pecado, em que às vezes a gente cai, falha, reconhece que estamos errados, pedimos perdão a Deus, nos restabelecemos e daí a pouco a gente vai, tropeça e cai de novo, porque nós somos falhos. Então isso acontecia com grande frequência naquele tempo, né? Principalmente se tratando da questão da idolatria. Então um dos motivos em que Deus permitiu o povo judeu ser levado a cativo, né, escravos pelos babilônicos, é justamente para poder curar o povo disso. Nesse tempo também é que as escrituras começaram a ser estudadas, copiadas e ensinadas. Eles foram retirados da sua terra, foram criadas as sinagogas agora, e isso começou a ser disseminado. Um dos benefícios também desse cativeiro. 3, surgiram as sinagogas, né, eu acabei de falar. 4, sentiram a causa, né, do seu infortúnio, né? A aflição é um meio de aprendizagem com relação a Deus. A gente aprende quando a gente está em dificuldade ou não? A gente se aproxima ou não de Deus quando a gente está com problema? Então é uma forma de Deus também tratar eles naquele tempo. A quem vocês vão recorrer nessa situação difícil que vocês estão? É a quem a gente recorre hoje, né? Quando a gente tem problema, dificuldade, vivendo uma aflição, é o que nos aproxima de Deus. Né? A prova vem com esse intuito, né? A Lili está colocando aqui que na realidade, a forma de estudo e de ensino daquele tempo não é igual a que a gente está hoje, né? Numa igreja com ar-condicionado, todo mundo sentado, ouvindo, microfone, caixa de som. Tinha toda uma dificuldade, uma forma como isso era conduzido, né, pelos homens escolhidos por Deus. Então, a gente vê que na realidade, se a gente olhar apenas historicamente para a raça, para o homem,
para nós, fisicamente dizendo, foi muito doloroso, doído e traumático passar pelo cativeiro. Porém, o que Deus, na realidade, tem para todos nós, está muito além da nossa vida na terra. É uma vida eterna, é diferente. Então, quando Deus nos trata, quando a gente passa por dificuldade, para nos aproximarmos ainda mais desse relacionamento que a gente tem com Deus, a visão de Deus não é terrena, não é igual às vezes a que nós temos, de pensar aqui, poxa, mas eu tenho isso, eu estou passando por esse problema. O que Deus quer é que nós nos salvemos, é que nós passemos com Ele a eternidade. Então, a visão que Deus tem para nós, às vezes, é um pouco diferente do que nós temos para o mundo. Porque a própria Bíblia diz que nós somos aqui o quê? Peregrinos. Nós estamos aqui por um tempo pequeno. O que Deus tem para nós não é o que está aqui. Não é essa a nossa terra prometida, né? A eternidade com Cristo, que é assim o que Ele tem para nós. E por último, nós já falamos isso aqui anteriormente, vocês vão lembrar, uma aula do Rimac Filho. Justamente durante o período do cativeiro, lá na Babilônia, que os judeus aprenderam o quê? O aramaico. Antes do aramaico, qual era a língua dos judeus? O hebraico. Então, quando a gente estudou lá, né, as escrituras bíblicas, as línguas em que a Bíblia foi escrita, nós temos lá, né, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, justamente aqui que os judeus aprenderam a língua aramaica, que não era uma língua dos judeus, comum para os judeus. Porque eles foram retirados da sua terra e foram, é igual se nós estamos em Valadares, conhecemos muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, né? Muitos que vão para lá, chegam lá e começam a falar inglês. Porque você está dentro de um contexto de inglês e tudo. É o mesmo que aconteceu com eles. Eles foram para dentro de um contexto em que o aramaico era a língua utilizada, eles começaram a aprender o aramaico, inclusive terem até dificuldade com o hebraico futuramente. E quando a Bíblia, né, quando ia ser lida lá, a Torá, e nas sinagogas e tudo, às vezes em hebraico, precisava às vezes até de fazer uma tradução para o aramaico, porque não se tinha às vezes nem o conhecimento do hebraico. De tão arraizado, né, e aprendido que foi, então, a língua aramaica. Então, beleza. Aqui nós falamos um pouquinho, então, sobre as bênçãos do cativeiro. Então, depois do cativeiro, que tudo que é aflição tem tempo para terminar, com eles não foi diferente, também aconteceu assim, veio, então, a restauração. Então, o cativeiro durou 70 anos, que foi lá de 606 até 536 a.C. Durante o pós-cativeiro, os livros que foram escritos, né, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Esther, vários livros que tiveram, né, a sua autoria logo após, então, esse período do cativeiro, depois do exílio. E os profetas foram levantados durante esse tempo, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Durante o período do cativeiro, né, durante esses 70 anos, esses foram os reis da Babilônia. Tá? O mais conhecido deles para nós é mesmo Nabucodonosor. Então, aqui são as datas em que eles reinaram. Tá? O profeta Daniel, que a gente conhece, ele teve convivência com todos eles, com todos os imperadores. E aí, então, em 536 a.C., a Pérsia subjuga, então, agora a Babilônia. Então, já é um novo império agora, em que começa a ser instaurado naquele tempo, né, de mundo. Então, a Babilônia começa a ser, né, subjugada, decai, e aí surge, então, agora o Império Pérsia, né, o Império Persa, que a gente já ouviu falar também dentro das Escrituras, né? Logo depois disso daqui, esse é um ponto para a próxima aula, depois ainda vai vir o Império Grego, e assim vem acontecendo durante toda a história, né, da humanidade, impérios diferentes em cada tempo, reinando, né, ou sendo potências mundiais. A restauração, então, pós-cativeiro, assim que terminou, então, lá os 70 anos do exílio, Ciro, né, o primeiro governante persa, aí, ou seja, já não é mais um reinado babilônico, acabou-se esse reino, e aí Ciro, então, proclama o retorno dos judeus
para a terra lá de Judá, lá de Israel, lá em Jerusalém. E aí a restauração do país levou um pouco mais de 100 anos, e nesse período o templo foi reconstruído e o Antigo Testamento foi concluído. Então o povo agora então é libertado pelos persas, e eles começam então a de fato agora a retornar, e a restauração então começa após esse cativeiro de 70 anos. Líderes judaicos durante esse período da restauração. Então, religiosos, Josué e Esdras, civis, Zorobabel e Neemias, e os profetas do período, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias. Nós vamos lembrar aqui muito claramente de Neemias, né? A gente está falando então agora da reconstrução. Vocês lembram lá que Neemias participou da reconstrução de Jerusalém, da cidade lá e tudo. Assim como para serem levados cativos, eles foram em 3 levas, o retorno para a terra também foi em três levas, né? Em 3 fases. A primeira então aconteceu em 536, Zorobabel e Josué, que é o primeiro governador, e o segundo como sacerdote. Essa leva então deu início à construção do templo já no ano seguinte. Eles foram repatriados, né, ou retornados à terra. A segunda leva lá em 457, aí é Esdras, né, que é a mesma coisa, que ele veio lá da Pérsia com a missão principal de embelezar o templo, conforme se a gente for ler lá em Esdras capítulo 7. E o fundador do Grêmio dos Escribas, né, Esdras que foi esse fundador. E por último, então vem Neemias, lá em 445, um homem piedoso e patriota, a gente conhece, né, copeiro do rei, exercia uma função importante dentro do reinado, do tempo de Artaxerxes, e aí a função do copeiro naqueles tempos era uma função de muita confiança, né? E Neemias tinha e se a gente for ler lá o livro de Neemias, nós vamos entender, quando Neemias então pede ao rei que ele autorize a reconstrução da cidade, do templo, etc. e tal, e aí sim há então esse início. E por último, para a gente poder terminar, antes de eu fazer uma pequena revisão com vocês, a gente tem então a principal causa do cativeiro, que é levantada por todos, e a gente pode perguntar, né? Um dos motivos, eu já falei aqui alguns, mas uma das principais justificativas era justamente o problema do ano sabático. Deus tinha instituído que a cada 7 anos, eles deveriam dar 1 ano de descanso para a terra. Ou seja, naquele 8º ano, né, passou 7, descansa 1. Eles tinham que obedecer essa ordenança. E os judeus não fizeram isso por 490 anos, quase 500 anos. Quanto tempo que foi de exílio? 70 anos, que é justamente a conta, né? 70 anos é o total de anos sabáticos ocorrido no espaço de 490 anos. Então, o que Deus fez? Beleza, vocês têm que dar o descanso para a terra, cada 7 anos, 1 ano de descanso. Os judeus não obedeceram a Deus e passaram 490 anos usando a terra. Aí, o que Deus fez? Tirou todo mundo da terra, são levados cativos, e a terra agora está o quê? Descansando. Então, Deus, Ele é poderoso. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem todas essas qualidades. Então, o que Ele tem como ordenança e mandamento, e regra, e forma de agir, e o que Ele quer que aconteça, Ele vai fazer acontecer, queira eu ou não. A vontade dEle, ela é soberana. Então, se Deus fala contigo, meu irmão, não faz, ou faz, ouve a voz dEle. É uma forma de a gente evitar, às vezes, passar por uma Babilônia. Porque que vai acontecer conforme Deus quer, isso não tem dúvida. Que a gente seja mais inteligente em ouvir a voz de Deus para nós, assim nós vamos evitar passar por dificuldades, né? Então, para a gente encerrar, eu fiz um mapa, na verdade peguei um mapa na internet, para a gente revisar rapidamente aqui. Deixa eu ajudar os universitários aqui, ó. Então, primeiro, ó, nós vamos fazer aqui então uma revisão rápida, que o nosso tempo está se encerrando.
primeiro acontecimento, então, que nós falamos. Eita, peraí. Dá um zoom aqui que vocês vão conseguir ler. Ó. Então tá lá, ó. Lá na criação, aproximadamente aqui, geograficamente, Adão e Eva são criados lá no Jardim do Éden. 2, está aqui mesmo. Ó. Então, o segundo, nós temos aqui o dilúvio. Né? Aí onde eu coloquei lá o barquinho, né? O repouso da arca lá no Monte de Ararat e o repovoamento da terra. Logo na sequência, nós temos aqui o terceiro ponto, que é Torre de Babel. Vou fazer assim que vai ficar mais fácil para os irmãos verem, eu vou falando, tá? Então nós temos aqui então o acontecimento da Torre de Babel, a confusão das línguas. Depois, lá em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão para ele voltar à terra prometida que está aqui. Deus dá a ele, não voltar não, na realidade Deus dá, né, a Abraão a terra prometida, então fala para Abraão, sai da tua terra e vou te mandar para uma terra. Então Deus levanta Abraão cá em Ur dos Caldeus para ele ir lá para a terra prometida. Quinto, nós estamos aqui, né? Começa o período dos patriarcas, né, o deslocamento então de Abraão, de Isaac e de Jacó, para poder assumir então esse período dos patriarcas. Depois acontece lá em sexto o Êxodo, né, a jornada dos israelitas rumo à terra prometida. Aqui nós estamos no Egito, então Moisés, Deus conduz, né, através de Moisés o povo pelo deserto, para eles então irem em rumo à terra prometida, e demora quanto tempo? 40 anos. Logo depois, então, começa-se a monarquia, né, a expansão dos reinos unificados, e logo depois do reino unificado, o reino dividido. Antes desse período aqui, nós temos o período dos juízes, né? Em sétimo, então, o povo judeu do Reino do Sul é levado cativo, então, para a Babilônia. E, por último, então, eles regressam agora em Jerusalém, que é o retorno aí do povo judeu do cativeiro babilônico. Então, historicamente, sequencialmente, é mais ou menos esse acontecimento que tivemos, então, durante todo esse período do Velho Testamento até a volta do povo a Jerusalém, né, a Israel. E logo depois desse período, inicia-se, então, o período que a gente chama de período interbíblico. Nós falamos aqui já alguma coisa na aula anterior, e esse período vai ser tratado na próxima aula, que é justamente o nosso tema. Então, próxima aula, período interbíblico e cronologia bíblica, dando continuidade ao que nós estamos dizendo aqui, a essa sequência, da sequência histórica da Bíblia. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu sei, assim, tenho falado com o Rimac, a matéria de bibliologia, né, é muito diferente do que a gente tinha costume de estudar dentro da escola dominical. Então, é muita informação, muita informação nova que às vezes a gente nunca nem ouviu falar. Então, precisa realmente de um empenho, né, de vocês. Nós estamos aqui estudando, passando informação, mas você anotar, está aí, né, o resumo, o Rimac está distribuindo, anota, grife, né? Se tiver alguma dúvida, procure a gente, para a gente poder tentar ajustar isso daí, para que a gente possa ter um conhecimento dessa história da bibliologia. Ok? Vamos orar então? Fique de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que tivemos aqui. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento de tudo que ouvimos, de tudo que falamos, que a Tua palavra possa ser penetrada no nosso coração e o entendimento possa vir a nós e que nós possamos entender todo esse propósito que o Senhor tem para nós, essa sequência da história bíblica, e que nós possamos, quando ler a Tua palavra, ter a claridade, Senhor, de entender os acontecimentos e poder compartilhar com todos os irmãos sobre essas situações. Nos dê, ó Pai, um dia abençoado, um dia debaixo da Tua graça. Abençoa as nossas famílias, os nossos familiares, cada um dos nossos. Nos dê, ó Deus, uma semana de bênção
e esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.